Olá, alunos, professor Júlio César, Matemática. Vamos estudar agora a equação do segundo grau. Vamos estudar um caso específico, tá, de equação do segundo grau. O que é a equação do segundo grau? A equação do segundo grau é quando a incógnita x tem esse expoente 2 aqui, ó, tá? Então, toda a equação do segundo grau, o maior expoente que você vai encontrar nela vai ser o 2. A outra era chamada do primeiro grau porque o expoente era 1. Mas nem aparece, né? Por exemplo, você tem aqui lá a equação do primeiro grau. O expoente aqui é 1, mas o 1 nem precisa colocar, tá? Agora, na equação do segundo grau, sim, o 2 tem que aparecer. Como é que a gente vai resolver essa equação do segundo grau? Do mesmo jeito que a gente estava resolvendo a do primeiro. A gente vai isolar o x, porque aqui o x está aparecendo só uma vez, e aí a gente consegue isolar ele. Então, eu vou pegar esse menos 9, passar para o lado de cá, normal, ficando dessa maneira, então. X ao quadrado igual, veja que de cá está o zero, né? Aí o menos 9 vem para cá, fica mais 9. Só que se eu fizer essa conta, 0 mais 9 vai dar 9. Então fica x ao quadrado igual a 9. Bom, eu ainda não descobri o valor de x, eu tenho o valor de x elevado a 2. Se a gente for pensar aqui, então qual que vai ser a solução dessa equação minha? Um número que quando eu elevar a 2, dá 9. Ah, professor, pode ser 3, né? Porque 3 elevado a 2 dá 9. Exatamente. Ó, se eu colocar aqui no lugar do x o 3 elevado a 2, lembra que é 3 vezes 3? Dá 9. Ah, então x igual a 3 é uma solução, professor? Sim, é solução. Mas na equação do segundo grau a gente pode ter mais de uma solução. Por quê? Porque esse x poderia ser um valor negativo. Poderia ser o menos 3. E menos 3 elevado a 2, ó, também dá 9, porque isso aqui é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Então, x igual a menos 3 também é solução para essa equação. Tá? Então, o que acontece quando a gente está resolvendo uma equação do segundo grau? Ela pode ter até duas soluções, né? Então, quando a gente chegar nesse ponto aqui, se a gente for continuar resolvendo a equação, como é que a gente vai fazer? Bom, o x aqui eu vou isolar ele, então eu vou ter que pegar esse expoente 2 e passar para o outro lado. Quando eu passo o expoente 2 para o outro lado, vocês lembram que ele vira raiz quadrada. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada do 9. Só que como pode ter duas soluções, nesse caso, uma positiva e uma negativa, você já vai colocar um mais e um menos aqui, ó. Então, continuando aqui, a raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, x vai ser igual mais ou menos 3. Que é a mesma coisa aqui, ó. Esse mais ou menos não significa que é mais perto de 3, não. Significa que é o mais 3 e o menos 3 são as soluções dessa equação, ó. Os dois, x3 ou x menos 3. Então está aqui a solução. Vamos para uma letra B. Olha só, 3x elevado a 2 menos 12 igual a 0. O x está aparecendo uma vez só, está elevado a 2, então é a função do segundo grau. Vou resolver igual resolva do primeiro grau, passando o menos 12 para o outro lado. Então vai ficar 3x ao quadrado igual 0 mais 12.
Só que 0 mais 12 é 12. Então fica 3x ao quadrado igual a 12. Esse 3 está multiplicando, vou passar dividindo. Então fica x ao quadrado igual a 12 dividido por 3. Vamos continuar de cá. O 12 dividido por 3 fica 4. Então temos que x ao quadrado é igual a 4. Vou pegar o expoente e passar para o outro lado. Lembra que vira raiz quadrada, mas nesse caso você vai pôr mais e o menos, raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então está aí a solução do nosso exercício. A solução do nosso exercício é tanto 2 quanto é o menos 2. Tá? X pode ser 2 ou x pode ser menos 2. Se você for testar aqui, ó, se a gente colocar 2 no lugar do x, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 menos 12 dá 0. O menos 2 ao quadrado também dá 4, vezes 3, 12, menos 12, 0 também. Então, 2 é a solução e menos 2 também. Esse exemplo, vamos lá. Vou pegar, fazer a mesma coisa, passar o menos 5 para lá, ficando x ao quadrado igual a 0 mais 5. 0 mais 5 é 5. O expoente passa, vira raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada de 5 não é exata, né? A raiz quadrada de 4 é 2. A de 9 é 3, mas a de 5 vai dar um número decimal infinito. Então a gente pode deixar a solução assim, tá? Aqui a solução é tanto x é igual a raiz de 5 ou x é menos raiz de 5. Todos dois são soluções dessa equação. Então, vou deixar assim com a raiz, porque isso aqui não tem raiz quadrada exata. Dois x ao quadrado igual a 1. Aqui eu já posso pegar o 2 que está multiplicando e passar dividindo. Ficando assim, x ao quadrado igual a 1 sobre 2. Quando eu passar esse expoente 2 para cá, ele vai virar raiz quadrada. Vai ficar assim, ó, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 1/2. Só que aqui temos um detalhe que eu vou explicar para vocês. A raiz quadrada de uma fração é a raiz do de cima e a raiz do de baixo. A raiz quadrada de 1 aqui, eu posso fazer assim, ó. Posso escrever assim, raiz de 1 sobre raiz de 2. Só que a raiz quadrada de 1 é 1. Essa eu consigo resolver. E a raiz quadrada de 2 não é exata. Ficaria embaixo sem resolver. Só que na matemática, como isso aqui é um número irracional, não é costume deixar uma divisão do inteiro por um irracional. O inverso tem como, o irracional em cima e o inteiro embaixo. Para eliminar esse racional de baixo, você multiplica em cima e embaixo por ele na fração. Ó, você pega essa fração, olha o denominador, se aqui fosse a raiz de 3, você ia multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, tá?
Vou escrever assim que é até melhor, quer ver? Vezes a raiz de 2 e vezes a raiz de 2. Você vai fazer isso. 1 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz de 2. E a raiz de 2 vezes raiz de 2, você multiplica o 2 vezes 2, então fica a raiz de 4. Então, aqui em cima fica a raiz de 2 mesmo, e a raiz de 4 é 2. Então, observa que eu mudei, né? Onde era a raiz embaixo, a raiz agora é em cima. E essa fração é a mesma que essa. Tem o mesmo resultado. Portanto, a resposta correta é esse aqui. Raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Essa aqui, vamos pegar o 4 e passar para cá. Quando eu passo o 4 para lá, vai ficar x elevado a 2 igual a 0. Como aqui é mais 4, de cá fica menos 4. Então, x ao quadrado é igual a 0 menos 4 dá menos 4. Quando eu passar o expoente para cá, o que vai acontecer? Vai virar raiz. Só que vai virar a raiz quadrada de um número negativo. E não existe raiz quadrada de número negativo. Ou seja, você não consegue nenhum x que, quando elevado a 2, vai dar negativo. Sempre vai dar positivo, né? Se você pensar aqui, professor, põe um menos 2 aqui. Mas menos 2 ao quadrado, ele dá é 4, não menos 4. Então, toda vez que a raiz quadrada for um número negativo, aqui não existe solução real. Então, você pode escrever isso quando aparece, dá uma situação dessa. E pronto, então é isso. Esses são os exemplos que eu queria. Vamos fazer a atividade agora.